realmente eu tenho um detalhe que me põe para pensar. Entendi. Olha, isso aqui é inédito, vamos também, ficar esperto. Eu entendo, e está escrito na Bíblia desde sempre essa ideia, na verdade, esse relato, não é um relato, essa revelação que haverá paz. E chama a minha atenção, eu acho interessante que o anticristo, que a princípio, bom, que é o cara, tá aí no nome, o cara é contra Cristo, contra Jesus Cristo, ele é, a princípio, seria alinhado com o diabo. Sim, né? sim. E o papel dele, no fim, é pacificar tudo, né? Isso é muito interessante. Isso do ponto de vista espiritual, é feito para enganar o crente, Exatamente. cara. E outra coisa, a gente tem pelo menos uma grande figura que está falando em paz o tempo inteiro, que é o próprio Trump, né? Ele fala, ele sempre quis ganhar O Igor é o host, então ele tem que fazer esse papel. Tem que fazer, é isso. O podcast de entrevista. Não é pra ficar questionando o convidado. Então o Igor tá fazendo certo. E agora aí que vai? É isso aí mesmo, vambora. Nobel da Paz. Então a gente está vivendo um momento que é para pelo menos quem acredita na Bíblia e nas revelações Ver uma possibilidade, né? olha para isso e fica, o que está acontecendo aqui, cara? Mas esse momento do que está acontecendo aqui, eu também imagino que a gente já passou por ele algumas vezes. Né? Eu tô tentando lembrar aquele, acho que era o Caruso, se eu não me engano era o Caruso, o cartunista, que fazia o Zé Apocalipse. Depois pode dar uma checada. A galera, nas redes sociais, ó, no chat aí, pessoal, se vocês lembrarem quem é o Zé Apocalipse. Era um personagem do jornal Globo, sempre tinha as tirinhas do Zé Apocalipse. Eu tô tentando lembrar quem foi que... Descobre pra nós aí, Vitão. E ele tinha um personagem que o Zé Apocalipse, ele tava com uma placa escrita assim, Saddam Hussein é a besta do Apocalipse. Aí no segundo quadrinho o sujeito falou assim, mas você falou semana passada que era o Ronald Reagan? Aí no terceiro quadrinho fala assim, não é que eu trabalho com a versão da moda. Entendi. Quer dizer, então a gente tem que cuidar também, porque o Macron já foi chamado que seria a besta do Apocalipse, Adolf Hitler foi colocado como sendo a besta do Apocalipse, Napoleão já foi colocado como sendo a besta do Apocalipse, eu falei do Saddam Hussein, né? Então, quer dizer, eu tenho hoje reserva de ficar colocando um carimbo na testa do sujeito, é esse papa, é esse presidente, é esse líder soviético, porque já teve muitas, sabe, aquela Pedro Lobo, vem o lobo, o dia que o lobo vem mesmo, ninguém acredita. Cara, como que Rodrigo Silva consegue? Como que Rodrigo Silva consegue? Ele, cara... Não, o Igão, essa ressignificação, né, trazer uma leitura apocalíptica para personagens ou pessoas do nosso tempo, né, uma coisa odierna. Rudolf Bultmann já previu isso já. Ele tem um livro, Jesus Cristo e Mitologia, onde em parte desse livro ele fala que o Apocalipse é alegoria, é mitologia. E para dialogar com as próximas gerações, as gerações do século XX e diante, o que o Rodolfo Bultmann dizia que ele já via que a perspectiva apocalíptica seria colocada sobre a política e sobre a guerra. Rudolf Bultmann, Jesus Cristo e Mitologia. Então nós estamos ressignificando. Ninguém é besta do Apocalipse. Não vai surgir uma besta. Não vai surgir um anticristo ou um falso profeta. Isto são linguagens que eram pertinentes àquele tempo. Para aquele tempo, nas alegorias do autor do Apocalipse, ou dos autores do Apocalipse, né, que são os profetas e não as profecias, como a gente tem hoje, pergaminhos, alguns mais antigos, são os profetas desse livro. Então, quando a gente está olhando sobre essa perspectiva, nós estamos vendo ressignificações. E para aquele tempo, para aquele momento histórico em que está sendo desenvolvida a literatura, ele tem em mente a besta, ele tem em mente um falso profeta, ele tem em mente, porque são figuras que nós já víamos em outras literaturas apocalípticas. Então ele está apenas readaptando, ressignificando para o seu tempo, para o seu momento, para o seu período. Como, por exemplo, usar Babilônia como um código para falar de uma cidade, né, que está ali imoral e caída, que para o escritor do Apocalipse, Babilônia é Roma, isso já era feito nos oráculos sibilinos. Nos oráculos sibilinos, Babilônia já é usada com essa codificação, que não é a Babilônia literal,
Mas é uma grande cidade que naquele momento domina. Então chama-se ela de Babilônia. Digão não consegue, mano. Gente, ó, esquece isso. Vai viver a vida. Não vai ter nada disso. São folclores, mitos, alegorias, ressignificações. Para o autor da época, os escribas tinham um sentido contextual, histórico, mas para nós, hoje aqui, não. Podemos estudar essas alegorias, eu sou a favor. Estude as alegorias, entenda. Entenda. Pode ter um tipo de mecanismo que a gente vê a história se repetindo. Pode, com certeza. Século a século, era a era, período a período, sempre surge um tirano, um dominador, sempre tem uma besta. Sempre tem sistemas que são desenvolvidos para legitimar o governo desse tirano, dessa besta. Tem apoiadores, tem os que são contra, tem um embate entre esses dois grupos. Então a gente vê isso o tempo todo, essa dinâmica. Porque é uma produção humana, da mente humana, coisas que seres humanos reproduzem constantemente esse tipo de comportamento. Agora, não para fazer maluquice. Não porque vai, porque não sei o que, eu não vou carimbar, porque eu não sei quem vai ser, que pode ser isso, pode ser aquilo outro, que não sei o que, isso que lá. Não! Acabou. Ó. Finisher. Que os Estados Unidos têm uma hegemonia no cenário mundial e provavelmente final é reconhecido por muitos teólogos. Muitos teólogos veem um papel estadunidense em Apocalipse capítulo 13. Tem muitos teólogos que enxergam isso aí, porque uma coisa que está já patenteada na história do cristianismo é o seguinte: o anticristo. Porque os Estados Unidos é a potência atual. E a maioria desses teólogos são norte-americanos. Antes já foi a Inglaterra, a potência, já foi a França, a potência. Provavelmente, após os Estados Unidos, pode ser que seja a China. Um dia pode ser o Brasil, esse lugar aqui, talvez. Pode ser. E é sempre, quem domina a história, sempre é pelo militarismo e o expansionismo territorial e comercial. Sempre. Essa é a história verdadeira do mundo. Por que hoje os Estados Unidos, mesmo com a Rússia lá, com não sei quantas ogivas nucleares lá, os Estados Unidos é o protagonista, são mais de 800 bases militares espalhadas no mundo. O maior complexo militar. Meu amigo, é uma máquina de guerra a serviço dos interesses americanos. Comércio, indústria. Meu amigo. Tem mais de 800 bases no mundo. Então é assim que funciona. A China está expandindo suas relações comerciais para o mundo todo. Qual o próximo passo? Expansão militar. A Rússia tentou fazer isso na Europa. União Soviética e por aí vai. Entendeu como é que funciona? Como é que a Inglaterra fazia? Através da sua marinha. Só que os Estados Unidos, né, a máquina americana foi além. Botar uma basezinha aí no seu país. Eu te dou uma força, tem uns produtos aí que eu quero te vender, uns produtos bons. Umas coisas boas que eu quero trazer pra você, mas sabe como é, né? Tem pirata, tem uns negócios complicados. O exército americano trabalha para empresas americanas. Se você não sabia disso, tô te informando agora. Não é manter paz no mundo, vou manter a paz aqui. Não, meu amigo, é comércio. É para garantir o comércio, é para garantir que tudo vai sair nos conformes. Entendeu? Para garantir que o dinheiro vai fluir. Entendeu? Para garantir os interesses americanos. Quais são os interesses americanos? Controlar a política, as leis daquele lugar.
Vem a nós. Vem a nós, din-din. Assim que funciona. E depois vai ser um outro. É sempre assim. Vem uma potência, vai dominar o quê? Sei lá, mais 100 anos, mais 200 anos, os americanos vão dominar. Depois vai vir outro, mais 100, mais 200, sei lá, mais 50. Depois vem outro. Um dia pode ser o Brasil.